Boa noite a todos. Que Deus possa estar abençoando a cada um na sua palavra. Agradecer a Cimei, Eduardo, da igreja de Osasco, pastor Cadete, uma das nossas recomendações. A gente tem muito estima pelo pastor Cadete. Amém? É um prazer tê-los conosco. Vamos ter um estudo hoje, irmãos. A gente vai fazer uma breve explanação sobre algumas escolhas em que nós fazemos em nossas vidas. Mas antes, porém, vamos lá em Lucas, no livro de Lucas. Lucas 9. Lucas 9:62 diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No compromisso que nós temos para com o reino de Deus, Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado. Se você está passando o arado e você olhar para trás, olhar para as coisas que você deixou, olhar para os suas recordações, não está apta para o reino de Deus. É mais ou menos uma história que nós vamos partilhar com os irmãos hoje, compartilhar no livro de Ruth. Vamos lá ao livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro amplo, apesar de 4 capítulos, mas Ruth ele tem várias vertentes a qual nós podemos estudar, podemos esmiuçar. Ele dá um retrato ali de uma família com 2 filhos, 2 noras, com um pai e também com um parente muito próximo. Também dá 2 parâmetros ali de 2 regiões distintas. O livro de Ruth ele é complexo em detalhar uma família, as decisões que uma família ela toma, ela pode ser primordial para todo o resto de nossas vidas. Nós sempre trabalhamos, nós sempre falamos das escolhas a quais nós fazemos em nossas vidas. Muitas das escolhas a qual nós determinamos em nossas vidas, e muitas escolhas as quais nós optamos em nossas vidas, elas terão um caminho pedregoso a ser trilhado e impossível de se retornar. O caminho da salvação é um caminho que nós devemos tomar, seguir nele. Vamos ter as nossas dificuldades, mas é um caminho que, uma vez nós convertido e arrependido, nós não podemos retornar mais por este caminho. Alguns treinam pelo caminho da perdição, ainda há a opção de retornar ao caminho de Cristo. Mas mesmo retornando para o caminho de Cristo, isso vai trazer algumas consequências em nossa vida. Assim como Davi, ele pecou no seu assassinato e no seu adultério, Davi teve todas as consequências ali na sua vida pessoal, das perseguições, daqueles que o combatiam no seu reino. Davi teve aquele caminho a trilhar. Salomão também, nos últimos momentos da sua vida, a quais durante a sua vida, na constituição do seu império, o homem mais rico e sábio já determinado e ali relatado pela Bíblia, no final da sua vida, através dos casamentos que ele constituiu, através de acordos para consolidar seu reino, no final da sua vida, aquelas mulheres a qual Salomão arrumou para conviver,
E já Salomão, na sua velhice, sem a sua força, aquelas mulheres introduziram os deuses estranhos, e Deus ali pôs a mão para que aquele pecado de Salomão não ficasse impune. E Deus só não castigou ali a nação de Israel naquele momento, em amor a seu pai Davi, mas o reino foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Foram para o exílio e nunca mais voltaram na sua integralidade à sua terra natal. Mas nós vemos que a importância das decisões a quais nós tomamos em nossa vida. Orar antes de qualquer decisões que nós vamos ter em nossa vida. Cristo orou na escolha dos seus apóstolos. Cristo orou após a última ceia do Senhor. Em todos os momentos, Cristo estava em oração. A Igreja de Jesus, ela vive de orações para a tomada das decisões em nossas vidas. O livro de Ruth foi uma escolha que um pai de família, ele tomou diante da necessidade a qual Belém, a cidade do pão, a provedora do pão, passava por uma série de dificuldades. Dificuldades todos nós passamos em nossas vidas. Tribulações todos nós temos em nossa vida. Nossa vida ela é cheia de percalços. Muitas coisas não têm explicações em nossa vida. Estamos estudando o livro de Jó e nós vemos que Jó não achava explicações para as dificuldades que ele enfrentava em sua vida. Mas Jó nunca esmoreceu da fé que ele tinha no Senhor, da fé que ele tinha no Remidor e na fé que ele tinha quando da sua morte, que a sua vida seria melhor do que quando ele estava naquela penumbra, naquela dificuldade em sua vida. E lá no livro de Ruth nós encontramos o Emelec. E lá em Belém encontramos a fome. Nós vemos que essa história, ela decorre num período de 10 anos. Em 10 anos tudo mudou na vida de uma família. Aqui no capítulo 4, vamos ler desde o Ruth 1 e 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Emelec, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom, Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ali ficaram. E morreu Emelec, marido de Noemi, e com ela ficou seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então nós vemos que esse relato, em 10 anos, aconteceu. Belém, que significa a cidade do pão, faltou pão. A cidade provedora do alimento estava sem o alimento a fornecer ao seu povo. À primeira vista, Emelec tomou uma decisão, digamos que humanamente, racionalmente, aparentemente sábia. Estamos falando isso, irmãos, no campo espiritual. Nada impede de nós recebermos uma oferta de emprego e for da vontade de Deus para que nós vamos para determinados locais. Mas o contexto do livro de Ruth é um contexto espiritual, em deixar a sua irmandade no momento de dificuldade. O local que era para prover o pão não estava tendo o pão. E que esse homem fez? Qual foi a decisão deste homem? Ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Os moabitas, descendentes da filha mais velha de Ló. Ló, que residia também lá em Sodoma, também por uma escolha lá descrita no livro de Gênesis,
diante de uma discussão entre seu tio Abraão e Ló escolheu aquela campina bonita, aquela campina viçosa, que era Sodoma e Gomorra. E para lá foi Ló. A pecaminosidade de Sodoma é descrita na Bíblia, da sodomia. E ali Deus resolveu tirar a família de Ló daquele local. E naquele local, quando os anjos estavam retirando Ló de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás. Ela deixou o seu coração lá em Sodoma e Gomorra. É o exemplo de Lucas 9:62. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está para o acto do reino de Deus. Ló também escolheu um lugar próspero e para lá foi. E lá teve a consequência que a sua mulher lá deixou o seu coração. E as suas duas filhas, quando saíram dos campos de Sodoma e Gomorra, viram que não tinham como deixar herdeiros a Ló. E as duas filhas cometeram um incesto ali com seu pai, descrito lá no livro de Gênesis, a quais originaram esse povo chamado Moabe e os Amonitas, que são da filha mais nova. E para lá foram, lá estava também Eimeleque, na mesma pensamento de Ló. Moabe era um campo próspero, uma região produtiva, uma região farta, uma região onde se produzia, fica a leste do Mar Morto, numa região produtiva, e ali, através com o tempo e da procriação, os moabitas ali tomaram conta e se tornaram uma nação forte, uma nação bem armada, uma nação poderosa, uma nação rica e próspera, que eram os campos de Moabe. E também tinha lá os seus deuses, Baal-peor, tinha o Quemós, os deuses da guerra, tinham todas as suas divindades daquele povo. Tinha também ao rei que queimava seus filhos em sacrifício aos ídolos. E Deus sempre teve um olhar diferenciado para os moabitas. Deus, alguns momentos, estavam junto com o povo de Israel e em algum momento estavam perseguindo ao povo de Israel. E para lá foi Eimeleque com a sua família, nesse campo próspero, nesse campo produtivo, nesse campo lá onde tudo tinha, mas também tinha lá os seus deuses. Nós vemos que não muito diferente de um ambiente a qual a nossa sociedade hoje abrange. Hoje nós temos muitos deuses. O Deus Criador, Cristo, que criou os céus e a terra, hoje ele é visto com os olhos não muito afeiçoado pela sociedade. É só você fazer um teste, você colocar uma frase conservadora no Facebook, você vai ver as reações adversas que você vai ter. O mundo hoje eles não tem aquela afeiçoamento às coisas do Senhor. O mundo é próspero, o mundo é desenvolvido, a ciência, a tecnologia, tem tudo no mundo, mas não se tem o conceito Deus. Deus está ausente da nossa sociedade, a sociedade não quer a menção do nome de Deus. A sociedade ignora o Deus Criador dos céus e da terra. A sociedade ela é cheia de atrativos para atrair aqueles que não são os seus para essa sociedade, e atrai muito facilmente. A nossa carne é fraca, não confiamos em nossa carne. A nossa carne ela é suscetível a ser atraída pelas coisas do mundo. As cores, as luzes, os sons atraem aqueles que estão fora do braseiro. E muito facilmente, irmãos, nós não devemos confiar em nosso coração. Deus
conhecedor melhor do nosso coração. Nós não conhecemos as nossas fraquezas das nossas vidas. Nós vemos que muitos jovens são criados desde novo dentro da igreja, na disciplina da família e na disciplina de uma congregação. Mas numa faculdade em 4 anos se muda todo o conceito que aprenderam em 15, 16 anos, seja lá quanto for. O mundo ele é muito rápido, ele é muito ágil. Isso vem trabalhando, irmãos, no decorrer das nossas vidas. Desde a nossa infância, nos desenhos hoje já erotizados, nós vemos hoje os desenhos para os menores de 4 anos, já com erotismo, com coisas subliminares que vai ficando em nossa mente. Com a idade, isso vai aumentando, a sensualização das nossas crianças pelos pais, isso é muito evidente, cada vez mais novas, as meninas e os meninos, e cada vez mais adiantado na idade intelectual, na idade dos conhecimentos. Nós vemos isso, as jovenzinhas já muito conhecedoras já daquilo que seria para 3, 4 anos adiante. E Satanás ele vai trabalhando nesse sentido muito gradativo, muito facilmente, e sem a nossa percepção. Assim era a terra de Moabe, assim era a terra de Sodoma, e assim hoje é a nossa sociedade. E com o tempo, isso vai crescendo em nosso coração, ali enrustido, mas em um determinado momento aquilo vai eclodir em nossa vida. O cuidado que nós devemos ter com tudo aquilo que nós participamos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós guardamos em nosso coração. Aos crentes convertidos já com o Espírito Santo, já com o conhecimento da palavra do Senhor, mas em muitos momentos nós podemos cair em muitas fraquezas, assim como foi com Salomão já na sua tenra idade. O cuidado que nós devemos ter, o cuidado que nós devemos praticar para as coisas do Senhor, estarmos sempre em comunhão na casa do Senhor, para que nós não sejamos ciladas de Satanás. E para lá foi essa família, uma sociedade toda corrompida, uma cidade toda deformada pelo pecado. E o Satanás ele trabalha nesse sentido para com os que não são deles. E aqueles que já são, se aprofundam cada vez mais e criam uma blindagem cada vez maior para a aceitação da palavra do Senhor. Na dureza do coração em aceitar a palavra do Senhor. Mas para lá, Moabe foi essa família. E lá nós vemos o Emelec, o Malom e o Quilom, seus 2 filhos. E ali, os homens dessa família, eles morreram. Aqui no versículo 3, morreu Emelec, marido de Noemi. E no 5, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Uma decisão que Emelec foi para outra terra, e lá morreram os provedores dessa família, na ausência dos provedores. E na sociedade judaica, naquela época, na época dos juízes, há 1000 anos antes de Cristo, na época que os juízes ainda reinavam, pobres estrangeiros e viúvas eram desprovidos de qualquer auxílio de sustento. Muito diferente do que se tem hoje, mas naquela época essas mulheres não tinham o auxílio. E esses 2 homens, Malom e Quilom, casaram com 2 mulheres, a Orfa e a Ruth. 2 mulheres daquela localidade dos campos de Moabe, para lá foram e para lá casaram com aquelas mulheres daquela
sociedade. A lei já proibia o casamento com as estrangeiras, com Moisés lá no Egito, no livro de Deuteronômio, Deus ali já proibiu. E Deus proibiu também, após o exílio, em Esdras e Neemias, o casamento com outras mulheres. Mas esses dois homens casaram com essas mulheres e elas ficaram viúvas com a morte desses dois homens, a Orfa e a Ruth. Belém voltou a ter sustento. Deus proveu aquele local novamente. Capítulo 6. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1:6. Então, passados 10 anos, Deus proveu novamente o pão para Belém. Os fornos de Belém ficaram aquecidos novamente porque já tinham pão para o alimento daquele povo. E essas mulheres tomaram a decisão de voltar às suas origens. Noemi tomou essa decisão e dispensou as suas duas noras. Uma optou por voltar, a outra optou por permanecer com a Noemi. A Noemi, ela tinha uma particularidade. Com toda aquela situação, ela desejou que seu nome fosse chamada de Mara. Mas antes, porém, no Ruth 1:13, há uma citação de Noemi. Espera-lo-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por ele sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela estava falando que ela não poderia ter mais filhos e que aquelas duas moças poderiam partir para suas terras, permanecer ali, porque ela não iriam esperar até ela ter filhos, gerar filhos e idade para o casamento. Mas o nosso foco aqui é na última parte do versículo. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Todas as decisões da nossa vida têm uma consequência. Deus, Ele disciplina o seu povo. Deus mandou o povo para a escravidão, Deus mandou o povo para o exílio, mas não é Deus virando as costas para o seu povo. É a disciplina de Deus em nossa vida. Das decisões que nós tomamos, temos as nossas consequências. Em nosso íntimo, nós sabemos das nossas consequências quando nós vamos tomar alguma decisão. E quando vem o castigo do Senhor, é por motivo da nossa decisão, do caminho a qual nós escolhemos seguir. Não nos devemos nos tornar amargos, como Mara pediu para que fosse chamada, devido da perca dos seus filhos e do seu marido. Mas foi uma decisão que eles tomaram em ir para um outro local desconhecido. Deus disciplina os seus filhos, não disciplina aqueles que não são os seus filhos. A mão do Senhor, ela pesa na disciplina dos seus filhos. Como nós estudamos já no livro de Esdras, a mão do Senhor nos guia e nos acompanha. Se procurarmos andarmos segundo a mão do Senhor, nossa vida será próspera espiritualmente. Mas se desviarmos da mão do Senhor, a sua mão irá com disciplina para aqueles que não o obedecem. E Noemi atribuiu ao Senhor
de uma decisão a qual ela tinha tomado. E no versículo 20 do capítulo 1, porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chameis de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Atribuir ao Senhor das nossas decisões erradas. Se nós pedirmos um carro veloz, um carro potente, Deus pode até nos dar, mas não reclame das multas que chegarão depois. Se der uma casa grande, todo conforto, não vamos reclamar da manutenção que vamos ter que dar. São consequências de nossos pedidos. E Deus, em muitas oportunidades, concede o pedido do seu povo. Deus concede aquilo que nós pedimos. Porém, Deus avisa que aquilo não nos fará bem. O povo de Israel pediu os reis, Deus o alertou que a nação seria governada segundo o coração de cada rei. Ao reino do norte, nós não vemos nenhum rei que foi bom aos olhos do Senhor. Alguns do sul intercalavam entre os bons e os ruins aos olhos do Senhor. Mas foi um pedido do povo. Todas as outras nações tinham os reis, o povo judeu que tinha juiz também queria um rei. E foram alertados que não era segundo aos olhos do Senhor, e assim foi conduzido. E Deus ali os permitiu. Em pensarmos bem no que vamos pedir ao Senhor. Muitas vezes, em alguns momentos, se pedirmos mal, Deus vai até nos conceder, mas nós não atribuiremos a Deus das consequências daquelas escolhas as quais a nós fizermos. Se escolhermos o caminho do Senhor, temos esse atributo de escolher a opção de servir ao Senhor, seremos abençoados. Aqueles que não escolherem o caminho do Senhor, escolherem segundo aos nossos corações, nós sofreremos as consequências das nossas escolhas. Isso é muito importante na vida do crente e deve ser analisado a cada pedido a qual nós fazemos ao Senhor. Pedimos filhos, é uma bênção, uma alegria, em alguns momentos, dá um pouquinho de trabalho, mas são as escolhas e os pedidos e Deus nos concede. E saber trabalhar aquilo a qual Deus nos dá. E uma das noras, a órfã, ela fez uma escolha. No Ruth 1,16, no 1,15, ali há uma escolha feita por órfã. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Então nós vemos que a órfã, ela voltou aos seus deuses. Ela permaneceu ali no Deus Quemós, no Deus Baal-Peor, na oferenda àqueles deuses. A órfã, ela conheceu todo o rito daquela família judaica. Conheceu todo o rito em servir ao Deus vivo. A órfã, ela conheceu todo o sentido que há na vida de um crente. Mas diante de uma dificuldade, diante de uma provação, diante de um empecilho, ela voltou aos seus deuses. Quantas pessoas, ou até mesmo irmãos, já sentaram no banco de nossa igreja e hoje não mais estão conosco? Quantos sermões ouviram? Quantas exortações ouviram? Quantos conceitos da palavra do Senhor foram ouvidos?
e por algum motivo, alguma dificuldade, alguma pedra no caminho, deixaram os caminhos do Senhor e voltaram para onde estavam. Essa foi órfã. Ela participou um período ali dentro de 10 anos, a palavra não precisa quanto tempo ela ali permaneceu, mas permaneceu ali pelas bênçãos e também permaneceu ali pelas provações. E diante da dificuldade abandonou a congregação do Senhor. Quantos que visitam, quantos que conhecem, quantos que fazem parte, em um determinado momento da vida abandonam e voltam para os seus deuses. Foram atraídas para aquilo que a carne se sentia de bom, a carne se sentia de atraente. Essa foi a órfã. E no 16, temos a resposta da Ruth. Disse, porém, Ruth: não me insta que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, ireis eu, e onde quer que possuíres, ali pousareis eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, e se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. 16 e 17 é o versículo, 2 versículos chaves do livro de Ruth. O que Noemi tinha a oferecer a Ruth? A Noemi aparentemente era uma pessoa amarga, se tornou amarga diante das dificuldades, diante das tribulações da vida, diante das escolhas que aquela família fez através de Emelec, e ela e seus 2 filhos concordaram com toda aquela determinação daquela família e foram buscar outros locais, e ali perderam tudo, deixaram ali tudo. E quando Noemi indaga a Ruth: volte para o seu Deus, volte para da onde você veio, volte para os seus familiares. E o que Ruth disse? Aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Nem a morte me separará de ti. A confissão de fé que Ruth fez é uma confissão de fé que nós devemos fazer a Cristo. A palavra do Senhor só nos tem a oferecer a vida eterna. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, nós não pregamos o evangelho das bênçãos, nós não pregamos o evangelho das riquezas, nós não pregamos o mundo aos nossos pés, mas nós pregamos a única coisa que é Cristo, a renúncia do mundo e viver para com Cristo. Noemi não tinha nada a oferecer a Ruth, mas através da fé, através do Deus verdadeiro, no finalzinho do 16, o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Abandonarmos tudo que nós temos para seguirmos ao Deus verdadeiro. Através da fé, seguir a Cristo. Através da fé, seguir aos seus ensinos. Através da fé, renunciar a nossa carne para com Deus. Uma pergunta que nós fazemos e nós devemos responder no nosso íntimo: nós estamos preparados para morrer para Cristo? Nós estamos preparados em algum momento da nossa vida em renunciar tudo? Deixar toda a nossa parentela, deixar todas as nossas riquezas para seguir ao Senhor? Deixar tudo que nós angariamos, tudo que nós corremos
em nossa vida para servir ao Senhor? Fazermos uma troca de vida para servir ao Deus vivo através da fé? Foi o que Ruth fez. Havia promessa que lá em Belém já havia o alimento, e Deus já tinha abençoado aquela nação. Os apóstolos pregavam o evangelho da dificuldade, não da prosperidade. Os apóstolos pregavam, os discípulos do Senhor pregavam da prisão. Hoje nós vivemos aprisionados pelo mundo. Nós não podemos nem hoje, em nossa sociedade, expor os nossos pensamentos, que somos taxados de diversas qualidades pejorativas. Mas nós devemos resistir e servir ao nosso Deus com todo o ímpeto, com toda a dedicação que nós temos para com o Senhor. Termos a palavra do Senhor em nosso entendimento, sermos o sal da terra em uma sociedade pervertida, a sociedade a qual hoje nós vivemos. Ter a Cristo em nosso coração, em todos os nossos sentimentos para com o Senhor. A Belém, a cidade de Davi, já estava fornecendo pão, já havia voltado à prosperidade. A fome para com o povo causa o desespero. Quando falta o alimento, há o desespero. Amós, livro de Amós, profeta, Amós 8, a Igreja do Senhor tem a função de fornecer o pão. A casa do Senhor tem o dever, o intuito de fornecer o pão espiritual. O pão que todos nós necessitamos, do alimento a qual todos nós necessitamos para a nossa vida espiritual. Um dia esse pão será escasso. Um dia muitos buscarão o pão e não acharão. Aproveitarmos o banquete que nós temos nos dias de hoje para nos alimentarmos espiritualmente da palavra e do pão. Amós 8:11 diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias, virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dan, vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Dias em que buscarão a palavra do Senhor e não acharão. Andarão errantemente, desesperadamente, de um lado para o outro, em busca do alimento, em busca da palavra do Senhor, e não o acharão. Hoje as igrejas verdadeiras estão fartas de pão. Nos alimentarmos deste pão, que um dia esse pão será essencial para a nossa vida eterna para com o Senhor. Desse alimento para servirmos ao Senhor. Muitos buscarão o pão e não o acharão. Muitos terão desejo de ouvir a palavra do Senhor,
mas não o encontrarão. Amém? Era a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos, e que Deus abençoe a cada um de nós. Nosso irmão Murilo.